Louvado seja Deus. Abre a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 2. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos ler um trechinho da palavra de Deus. Você já conhece bastante esse texto aqui. Mas existem coisas, amados, que Deus faz na nossa vida pelo seu amor, pela sua graça, no tempo dele. Existem coisas que nós, nós não compreendemos, nós não sabemos, mas às vezes até já caminhamos com a bênção de Deus sobre a nossa vida, mas nós ainda não sabemos que Deus já fez um milagre. Não é? Porque esse texto também está relacionado a uma palavra tempo. E é muito importante o crente aprender isso, não é? Na palavra do Senhor nosso Deus, porque o tempo, ele faz parte da nossa vida. Não é? E a própria Bíblia nos fala que existe tempo para todas as coisas debaixo do sol. No tempo dos homens, não é? No tempo da nossa vida, tempo de nascer, tempo de morrer, enfim. E aí você vai lá seguindo o raciocínio lá da palavra do Senhor. Acharam o Evangelho de João, capítulo 2? Vamos ler o trechinho da palavra de Deus. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, sua mãe lhe disse: não tem mais vinho? Respondeu-lhe ele: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas de água. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então o Senhor disse a eles: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou este o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, quando já beberam fartamente, então o vinho inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Este é o primeiro dos seus sinais miraculosos que Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Amados, vamos pegar esse trecho lido da palavra de Deus e vamos ver aqui alguns personagens e a sua importância deles estarem citados aqui nesse texto. Bom, nós temos aqui um acontecimento, né, denominado aqui um casamento, uma bodas, né, um casamento. Nós temos aqui citado Jesus, nós temos citado seus discípulos. O texto bíblico cita a mãe de Jesus. O texto bíblico cita os servos. O texto bíblico cita o mestre lá, o responsável pela festa, o maioral. E o texto bíblico também faz uma citação que a glória de Deus se manifestou naquele lugar. E a Bíblia diz assim, e os seus discípulos creram nele. Então vamos pegar algumas coisinhas a respeito desse casamento aqui lá em Caná da Galileia e colocar aquilo que a Bíblia nos mostra. Primeiro, houve um casamento em Caná da Galileia, como talvez no mesmo dia estivesse havendo muitos outros casamentos. Às vezes você vai aqui no cartório, não é? Tem um casamento lá e tem 2, 3, 4 carros lá já parados, já acaba um, já entra o outro, já são vários casamentos. Poderia estar tendo vários casamentos naquela época em outros lugares. Jesus escolheu esse, foi convidado para esse. E a Bíblia fala que esse casamento
Assim, ó, a mãe de Jesus, ela estava nesse casamento. Ela estava. A Bíblia não diz que ela foi convidada, diz que ela estava. Então, nós podemos entender que talvez ela fosse participante, muito amigo da família, ou conhecida ali na região, alguma coisa. O fato é que nos dá a Bíblia, não é, essa abertura, até depois, dentro da atitude dela, de se preocupar com o vinho que acabou, alguma responsabilidade pesava sobre os ombros dela. Talvez fizesse parte da organização. Não vai mudar muito o milagre que Deus fez e aquilo que o Senhor fez, mas eu gosto da Bíblia pelas informações que ela dá e pelas oportunidades que ela também nos dá de nós entendermos e procurarmos entender o texto e o porquê e a razão de estar lá a mãe de Jesus e dela se preocupar com aquilo que estava acontecendo no casamento. Afinal de contas, não é? Quantos de nós já fomos convidados para casamentos? E quando lá acabou o salgadinho lá, e aí? O que você resolve nisso quando acaba o salgadinho? O Cacau vira, vou embora. Cacau vai embora. Acabou o salgadinho, Cacau vai embora. Não tem salgadinho não, então vai embora. Não é? Olha aí, acabou o refrigerante. Não é? Acabou o refrigerante. Se for Coca Zero, eu já vou embora. Não é? Se não acabou a Coca Zero, acabou o resto lá, não tem problema, ainda permaneço mais um pouquinho. Não é? Então, amados, assim, ou seja, eu não vou correr atrás de ninguém e falar que fez isso. Por quê? Porque eu não tenho envolvimento. Não é minha responsabilidade. E outra, eu também não tenho nada com isso. Eu acho que cada um organiza a sua festa do jeito que quer e faz, conforme as suas possibilidades. Mas se eu sou responsável, se você é responsável pela festa, você vai procurar alguém, você vai tentar uma solução. Qualquer evento que acontece aqui, qualquer pipoco que dá, as pessoas, muitos correm em mim, bispo, está acontecendo isso, bispo precisa disso, bispo precisa daquilo. Por quê? Porque eu sou responsável pela igreja e aqueles que estão aí na organização sentem o peso da responsabilidade também que lhes foi passada. Então eles correm em busca de um socorro. Então, por que Maria se preocupou? Por que ela estava na festa e ela não foi? O texto não diz que ela foi convidada, mas que ela estava na festa. Não é? Então vamos colocar que na verdade assim deveria ela estar ajudando na organização da festa. De alguma forma ela tinha ali. O fato de Jesus ter sido convidado, a Bíblia não me dá nenhum grau de parentesco. Não havia grau de parentesco aqui com Maria, senão estaria aqui também João Batista, estaria aqui também Isabel, sua mãe, se havia parentesco. Mas a Bíblia não me dá esse grau de parentesco. Mas a Bíblia cita que Jesus foi convidado. Então houve um convite direcionado específico para Jesus. Então primeiro assim, olha, quando você olha para o texto bíblico, para os acontecimentos, você trabalha com duas linhas de pensamento. Bom, Deus sabe todas as coisas. Amém. Esse é o coração do crente. Ele crê em Deus e ele acredita realmente que Deus está no controle de todas as coisas, como está. Nós acreditamos e cremos dessa forma. Mas porém eu tenho a linha de pensamento também do curso natural das coisas que acontecem e sucedem na nossa vida. Apesar de Deus estar no controle de tudo, mas eu tenho a minha liberdade de ir e vir, de agir, de fazer, não é? Tenho o meu livre arbítrio. Então vejam que alguém direcionou um convite a Jesus. E logicamente os seus discípulos estavam com ele. E nós, se você olhar aí um pouquinho para trás ao texto, aí você vai ver as pessoas, Jesus formando, né, o seu discipulado. Ele ainda não começou a fazer os seus milagres. Alguma coisa Cristo já havia feito. Já havia curado um leproso, já havia, né, curado ali alguém conhecido por ali, pela... Então alguma coisa ele já tinha feito, mas ele estava ainda formando a sua igreja. E é logicamente que então, ao convidá-lo, ele levou os seus discípulos. Então a Bíblia diz assim, ó, Jesus foi convidado e também os discípulos estavam com ele. Amém? Então para você compreender a plenitude do texto. Bom, então amados, a Bíblia fez uma colocação em que houve um casamento, e Jesus foi convidado para esse casamento. E agora a Bíblia vai falar a respeito de uma
algo que, não vou dizer assim, uma fatalidade assim, porque talvez eu coloque um peso a mais. Mas se você entender, é como um fato vergonhoso, nós podemos entender então que esses laços familiares que estavam se formando aqui, eles poderiam criar sérios problemas e atritos familiares, visto até pela cultura da época. Aí os noivos, bom, eu não sei, porque quando duas pessoas se amam, elas lutam e vencem todas as barreiras. Talvez, se esses dois aqui não estivessem se casando por interesses familiares, para a união de fortunas, como era também e é ainda costume na região, por interesses dos pais e não por amor, né, de um para com o outro, eu creio que talvez pudesse estar aí a fonte de uma grande crise, inclusive familiar. Alguém poderia ali, olha, o problema era seu. Não, o problema é seu. A organização é sua, não é isso, é aquilo, enfim. Talvez essa união fosse até desfeita por causa dessa falta de vinho aqui. Agora, se esses dois aqui se amassem, talvez eles superassem. Agora, do outro lado, você precisa de ver a alma de cada um, como que cada um trabalha com uma crise. Talvez pudesse haver uma frustração na vida dessa mulher e ela passasse longos anos da vida abatida, entristecida ou mesmo até problemática, no seguinte sentido de depressiva. Nossa, no dia da festa, olha que humilhação, faltou aquilo. Nossa, eu não tenho cara para visitar minha parentela, eu não tenho cara para as minhas amigas, eu não tenho cara, porque tem gente que é assim, não é? Ela não consegue tratar com as crises, não consegue tratar com os problemas. Então ela se afunda e se entrega aos problemas. Uns vão para as drogas, outros vão para a bebida, outros vão, entendeu? Tentar esquecer a situação da maneira mais trágica possível. Outros não. Outros já dão de ombros para a situação. E você quer saber? A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. E eu não vou ficar cuidando disso daí. Eu vou administrar a minha vida e vou caminhar para frente, olhar para o Senhor, porque tem muito mais Deus para dar e para fazer na minha vida, do que eu ficar arrastando essa carriola de desgraça na minha vida. Eu quero viver o novo. Já passou, já aconteceu, larga isso para lá e vamos embora. Vamos para as novas conquistas. Mas muitas pessoas choram o passado até hoje. E vivem turbulências. E mais turbulências em tudo. Por quê? Porque diante de um fato novo, olham para o passado, olham para a desgraça, olham para a derrota, olham para isso, olham para aquilo. Temos que olhar para o novo do Senhor. Aprenda isso, meu irmão. Olhe sempre para frente. Caminhe com o Senhor. Amém? O que passou, passou. O resultado daquilo você vai ter que administrar, porque é uma verdade, uma realidade tua, não é? E vai caminhar para frente e lutando por aquilo que você acredita, para que você possa vencer aí os dias maus. Mas com esse acontecimento nós temos aqui então uma situação. Maria, a Bíblia cita assim, ó, Maria, mãe de Jesus. Ela então se preocupou com aquele acontecimento, e ela foi então até Jesus. Agora eu quero que você pare para pensar, porque a Bíblia nos dá duas informações. A Bíblia fala Maria, mãe de Jesus, e a Bíblia fala Maria, mulher. O texto não diz isso? Maria, mãe de Jesus. E Jesus diz assim, ó, mulher, que tenho eu contigo. Então a Bíblia fala Maria, mãe de Jesus, e Maria, mulher. Afinal de contas, é Maria, mulher ou Maria, mãe de Jesus? Está escrito, para a nossa edificação está escrito, amém? Para sabedoria, conhecimento, aprendizado, para fortalecimento do nosso coração. Amados, quando nós aprendemos as coisas de Deus, isso nos dá mais ânimo cada vez mais. Você vai aprendendo sobre Deus.
E eu digo às vezes para as pessoas querem ver Deus, eu também quero ver Deus. Todos nós temos essa curiosidade, mas tem uns que é pura curiosidade. Eu queria saber como é que ele é, se a gente pode pegar, se ele é fofinho, não é? Se ele como é que é? É um espírito, a Bíblia fala que Deus é espírito, mas como é que é? Eu posso pôr a mão dentro dele? Não posso. Mas como é que ele é? Então, amado, se alguém escreve uma carta para você e diz como a pessoa é, não é? Mas não lhe dá a cor dos olhos, não lhe dá a cor da pele, não lhe dá nada, mas diz o que ela faz, como ela age, como ela fala, a vontade, os desejos e tal, já dá para você ter uma ideia da pessoa. Não é assim? Quando você ouve um locutor na rádio, você tem uma ideia dele. Aí quando você chega e conhece, fala: uau! Vixe! Né? Fala, ainda bem que Deus é maravilhoso e colocou você num rádio e não na televisão. Mas, amados, então você quer ver Deus, quer saber como Deus é, como Ele age, é só você olhar para a Bíblia. A Bíblia é o reflexo de Deus, é o perfil do Senhor, nosso Deus. Amém? E você vai aprender então aqui. Nós temos então agora uma mulher tratada de duas formas, pela Bíblia Maria, mãe de Jesus, e por Jesus de mulher. Então, amados, assim, a Bíblia vai caminhar dessa forma, olha. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Jesus dá uma resposta espiritual para ela. Ela corre atrás de um milagre. Não tem mais vinho. Ela foi pedir um milagre para ele. Ela é mãe. Agora, amados, e a resposta que ele deu foi justamente em cima disso. Mas o termo mulher, ele está colocando um diferencial. Através de Maria veio a geração de Jesus Cristo, até por causa da raiz de Davi, das promessas de Deus, que do trono de Jessé iria brotar o rebento. Olha que o seu reino seria um reino que não teria fim aqui na terra. Então, Jesus precisava nascer de uma mulher para ter essa linhagem, para que Deus cumprisse a sua palavra. E a forma que Deus escolheu foi essa. Maria era da linhagem de Davi. Mas, amados, agora Jesus coloca um diferencial. Quando ele a chama de mulher, significa que ela era casada, que ela tinha uma constituição familiar, que ela tinha os filhos, que ela tinha responsabilidades, mas ao mesmo tempo que ela precisava dele como Salvador e não como o milagreiro. O que Cristo separa aqui é exatamente isso. A necessidade de Maria agora tinha dele como Senhor e Salvador, e não como filho milagreiro capaz de resolver todos os problemas da casa. Afinal de contas, ela via nele o que não via nos irmãos e nem nas irmãs, porque eram todos incrédulos, né? Foram se converter após a ressurreição dele, mas até então. Agora, queridos, vamos analisar um pouco esse lado de Maria, mãe de Jesus, que a Bíblia até então coloca. A forma como Maria concebeu Jesus. Ela própria estranhou quando o anjo chegou: salve agraciado, o Senhor é contigo. Ela falou: mas que saudação seria essa? Acontecendo uma coisa diferente. Isso não é normal, não é natural. Olha, virá sobre ti o Espírito Santo de Deus, você vai conceber tal. Meu Deus, como é que pode isso? Só pelo poder de Deus. Amém? Cumpra-se
em mim a vontade do Senhor. Mas havia muitas mulheres lá, tementes como Maria, muitas jovens, né? Mulheres não, mas muitas jovens, tementes como Maria, adoradoras do Senhor como Maria. E haveria até outras lá, talvez. A Bíblia não cita. Ali próximas, mas ela foi a agraciada. Ela foi a escolhida de Deus para que Deus cumprisse o seu milagre. Mas ela não foi escolhida por Deus para fazer nenhum tipo de milagre. Por quê? Porque se ela tivesse a conotação milagrosa, ela providenciaria duas coisas. A primeira era a ressurreição de José, seu marido. Cadê José? José não morreu. Você não vê mais José. Você vê só Maria. Então, se ela tivesse poderes miraculosos, como é colocado sobre ela, José, ela teria feito. Ela não fez. Jesus também não fez. Mas Jesus ressuscitou muitos outros. E não Maria, sua mãe. Se ela tivesse poderes miraculosos, por que então ela foi pedir a Jesus que pudesse fazer tais milagres? Então, amados, não peça à mãe que o filho não faz. Não adianta você pedir à mãe que o filho não faz. Não adianta. Peça à mãe que o filho faz, não faz. E a mãe também não pode mais interceder, porque o filho a chamou de mulher. Não chamou de santa, não chamou de milagrosa, nada. Ele a chamou de mulher. Mulher, você tem as suas responsabilidades. Você tem casa para cuidar, você tem filho para criar. Você tem aí o seu lado para fazer, para cuidar. E é disso que você tem que cuidar. As coisas de Deus pode deixar que eu cuido. Para isso eu vim ao mundo. Sua parte está feita, está encerrada. Glórias a Deus. Agora, amados, Maria teve problemas já na gravidez. O primeiro problema que ela teve foi com o seu marido, não, o seu noivo. Porque o desposar significa estar noivo. Assumiu um compromisso de casamento com José. E José, ela teve que explicar para José. Falou, José, aconteceu isso. Eu tive uma visão, uma espécie assim, mas a coisa foi tão real. E eu recebi essa proposta. Estou grávida. E é um menino. E ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele é o prometido do Senhor. Ele é o Salvador do nosso povo. José esperou escurecer, arrumou a malinha, ia dar uma de leão da montanha, saída pela direita. E a hora que ele virou para a direita, estava um anjo. Vai em algum lugar, irmão José? Vou, né? Tá com algum problema, irmão José? Grande problema. Irmão José, não vai deixar a tua noiva. Ela precisa de um marido. O menino que está no ventre dela precisa de uma família. Porque o que está gerado nela é do Espírito de Deus. E o ente que vai nascer será chamado Emanuel, Deus conosco. Você vai ficar com ela, porque esta é a vontade de Deus. José aceitou a proposta de Deus. E José nunca deu um palpite, nunca falou nada, nunca tratou nada. Viveu uma vida difícil. Porque na sociedade daquela época e no tempo daquela época,
O que acontecia com aqueles que prostituíssem? Difícil, né, irmãos? Então ele correu e já assumiu a bronca. Cristo foi taxado de filho de prostituição. Certamente Maria de prostituta. Mas José assumiu a bronca. Servir ao Senhor, amados, nem sempre é voar. Nem sempre é a flecha que acerta o alvo. Nem sempre é os pés da corça que se elevam aos lugares maiores, mais altos, os lugares altaneiros. Nem sempre é aquela colheita de grandes e belos frutos. Servir a Deus tem que ser servo de Deus. E servo não escolhe como é que vai ser a sua vida ou como é que ele quer. Porém, nós somos servos agraciados por Deus com livre-arbítrio. Mas o coração tem que ser de servo. Tua alma vai almejar, vai desejar e vai querer coisas boas, novas, porque a alma tem que comer, beber e folgar. Essa foi a proposta. Alma minha, come, bebe e folga. E o que ela mais quer é isso. Porém o coração, Deus fala: filho meu, dai-me o teu coração. O teu coração tem que ser de servo de Deus, de crente, aleluia, aquele que verdadeiramente está disposto a caminhar, custe o que custar. E o coração de José era de servo, o coração de Maria era de serva de Deus. E eles caminharam. Agora, amados, vejam bem, uma mulher que talvez tenha carregado esse jugo, como é que ela vai explicar para as amigas isso? Mas Maria, conta de novo, Maria, como é que foi isso? E ela repete, ela fala. Quando ela foi para casa lá de Isabel, sua irmã, sua prima, amados, o que ela falou para Isabel? Isabel, fiquei sabendo que você está grávida. Eu também estou grávida. Grávida? É. Ela era noiva? Não é assim? Não, amados. Quando ela se aproximou e saudou a criança no ventre de sua prima, se movimentou de uma forma que ela estranhou. E aí ela entendeu. Contou a ela o que havia sucedido. E ela falou: bendito é esse fruto aí que está no teu ventre. Deus acaba de confirmar e testificar para mim exatamente o que aconteceu. E ela contou a história para a irmã. Para a prima acreditou. Mas e as amigas? E os amigos? Sabe como é que funciona a amizade? Quando você tem algo duvidoso na tua vida, a pessoa é amiga sua enquanto você fizer assim tudo que lhe apraz. O dia que você contrariar, ela vai deixar de ser seu amiga, e a primeira coisa que ela vai botar na tua testa é o zap. Tó. É a tua sentença. É a tua sentença, meu irmão. Isso aí vai. Contraria o teu amigo, aí ele bota diante de você. Agora, amados, vamos voltar aqui para o texto aqui e falar assim dessa Maria, que para provar que não era uma prostituta, teve que falar a verdade. Qual era a verdade? Esse menino é filho de Deus, não é filho meu. Eu só gerei. Esse menino é filho de Deus, ele é salvador. Esse menino veio para salvar o povo de Israel. Esse menino tem uma promessa na vida dele. Esse menino é Deus. É Deus, é... Por que que já que é filho de Deus, por que que então José está pregando aquela madeira lá e ele está pregando junto? Se ele é Deus, por que que ele não ziriguidum lá e já faz o negócio? Porque ele não é Deus desse jeito.
Sabe, amado, todo mundo tem uma impressão de Deus, né? Todo mundo tem Deus, então a gente... E ela tinha que explicar, amados, que o filho dela, chamado Jesus, o nome foi o anjo que pôs, e o menino não era de prostituição, e que ela casou virgem com José. Mas e aí? O menino cresce em graça, em sabedoria, arruma discípulos, essas coisas e tal, e vai para uma festa, acaba o vinho, e a Bíblia diz assim: Maria, mãe de Jesus, estava lá. Já tem discípulo, já curou leproso. O menino tinha uma sabedoria danada, agora já é um homem. Amados, vou te ajudar, viu, Beto? Desculpa aí. Que oportunidade para provar que ele era Deus, hein? Não é, pastor? Que oportunidade para provar que ele era Deus. Para tirar aquele jugo de sobre a vida dela. Para tirar aquela condenação aos olhos das pessoas. Para que ela pudesse entrar na sinagoga em paz. Para que ela pudesse frequentar as reuniões. Para que ela socialmente fosse aceita, meu Deus. Para que não houvesse mais aquela dúvida no coração das pessoas. Acabou o vinho. Faz alguma coisa. Era a oportunidade de dizer naquela festa, no meio de todo mundo: Ele é Deus. Eu não disse a vocês o tempo todo que eu não prostituí, que ele nasceu de Deus, que o meu ventre foi apenas um instrumento. Deus usou o meu ventre para que eu pudesse gerá-lo segundo a linhagem de Davi. Mas ele é Deus, olha o milagre dele, ele é Deus. Eu sempre falei que ele é Deus. Talvez fosse esse o momento dela. Talvez fosse por isso que ela correu até ele. Não tem mais vinho, faz alguma coisa. Ele vai fazer porque ele é Deus. Ele vai fazer porque ele ama. Amados, e ele fez. E ele fez o milagre. No tempo de Deus, quando ele diz assim: não é chegada a minha hora, Deus está nos ensinando que existe um tempo para as coisas. E o tempo de Deus é o melhor tempo. O meu tempo, o seu tempo, eles só serão plenos quando eles se encontrarem com os tempos de Deus. Aí eles serão plenos. Aí nós frutificaremos e seremos felizes. A Bíblia nos diz assim que Jesus olhou ali do lado, passado um determinado tempo, né? Porque tem um ponto final ali. Ele diz assim para aqueles que estavam, aqueles servos da casa: enchei essas talhas de água. E as talhas, amados, ela é usada para a purificação dos judeus. E quando você vê a palavra purificação, qual é a impressão que você tem? Perdão de pecado, essas coisas. Não era nada disso. Não era a famosa água benta. Não funcionava desse jeito. Era para lavar as mãos. Os servos ficavam ali com uma espécie de concha. E cada um que chegava ali, havia ali certamente o local próprio. Ele pegava a água e jogava na mão. A pessoa lavava a mão. Isso era um costume da época. Não reclamaram lá de Jesus? Seus discípulos estão tudo porco, comem as coisas, não lava a mão, nada. Jesus Cristo falou: que porco, rapaz. O que contamina não é o que entra, não é o que sai. Sai desse coração podre e doente que está aí dentro de você. Mas, amados, isso era para as purificações. E Jesus olhou e falou assim: olha, enchei de água essas talhas aí. Ora, os servos estavam ali. Maria, mãe de Jesus,
disse para aqueles homens: obedeçam ele, façam tudo o que ele vos disser. E eles ficaram ali. Ele falou: então, vão encher de água essas talhas. Esse é o trabalho do servo. Encher aquelas talhas de água. Eles pegaram aquelas talhas, foram lá e encheram de água. Até em cima. A Bíblia diz assim, olha, até em cima. Você quer ver? Ó? Enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. Foi eles que encheram de água até em cima. Aproximadamente quantos litros? 45? 40, 45? Mais ou menos. Metretas vai de 45 a 60. Então pega ali 50, 52, né? Acho que depende da Bíblia, ela te dá em litragem. Então vamos pegar aí, 60? 60 litros. 6 e 6, 36. 360 litros. Jesus não é fraco não, hein? Hã? Não é fraco não, enche de água aí, os caras encheram de água. 60 litros de água aproximadamente, 60 quilos. Os servos não eram também pessoas comuns, não era assim um Cacau, um Flavinho, assim, era mais reforçadinho. O cara pegava mesmo, juntava aquela talhona lá. Como é que se carregava uma talha antigamente? A talha não é, a talha para nós é outra coisa, né? Aquele instrumento grandão assim de ferro, cheio de catraca com a corrente, né? Que puxa e ergue aquelas coisas. Aquilo lá para nós é uma talha, né? Mas vamos falar dessa espécie de vaso grandão aqui, assim, ó, para caber 60 litros, tem que ser uma coisa. Como é que carregava aquilo? Não tinha alça. Como é que carregava? Aqui, ó, né? Botava aqui, ia carregando. Aí trouxeram aqueles vasos até Jesus de água. Jesus falou assim: não, leva lá para o mestre sala, lá para o responsável da festa. Bom, vamos pensar de duas formas. Se levava para ele o que ia servir, porque ele era o responsável da festa. Ele era o cara que controlava lá, o controle de qualidade estava com ele. Mas a água, levar água para ele. Por isso que às vezes eu digo para você, você tem que ser servo, obedecer a Deus sem questionar. Porque o que tem hoje de crente, que às vezes questiona Deus dentro da palavra dele. Cristo também, lá no Getsemane, ele suou gotas de sangue e disse assim: ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É um questionamento. Mas contudo seja feita a tua vontade. É o coração de servo. Ele veio para ser servo. Foi obediente até a morte. E existem momentos da nossa vida que nós simplesmente temos que obedecer a Deus. E eles obedeceram, mas vamos pensar dessa forma. Levar água para o cara experimentar, isso não é comum. É difícil, então eles foram lá levar. O camarada, quando viu aquilo chegando, 6 talhas. Bom, vamos esperar o que é, né? Agora, e eles, amados? O que eles foram pensando? Meu Deus, vai ser mandado embora. E aí, você tem filhos para cuidar? Eu tenho, rapaz, tenho 3 filhos, um é nenezinho, cara. Fala, então, meu irmão, você está na rua. Olha só, primeiro aparece uma mulher aí, certo? Chama a gente, leva para um cara porque não tem mais vinho. Certamente ele deve ser o dono de alguma adega. Chama ele, fala que é Deus. Aí ele chama ela de mulher. Ela sai fora e bota a gente na fria. Aí o cara pega e manda a gente encher o negócio de água. Encher, leva lá para pôr lá no lugar e fala: não, manda o cara experimentar. Não é fácil uma vida de servo, não. Não é fácil uma vida de servo. Bem que a minha mulher falou: não sai hoje de casa, fica aqui, arruma a cozinha. Mas eu insisti, eu mereço isso.
Vai você na frente. Eu não, vai você. Não, vai você, rapaz. Não, vai você, vai você. Bom, alguém tem que ir. Vamos lá então. Mas, amados, aí eles abaixam a talha de água pro cara. E o cara mete a concha lá e chama o noivo. Olhou, tá vendo? Falei pra você, vai tudo embora de uma vez só. Nós vai sair em carreirinha embora. Chamou o noivo e disse assim: rapaz, todo mundo bota o vinho bom no começo, depois o ruim. Rapaz, você guardou o melhor. Aí os camaradas, vinho? Mas a Bíblia diz assim, ó. Você quer ver, ó? Que a Bíblia diz, ó. Vejam bem, ó. Eles o fizeram, logo que o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera. Se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Os serventes tinham tirado água. E levaram água para o cara. E o cara provou a água que eles tiraram. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, eles sabiam. Saber é conhecer, é razão. Estava na razão deles, que eles tiraram água, que eles levaram água para o responsável da festa experimentar. E o responsável da festa experimentou a água tirada por eles, porque eles sabiam o que tinham feito. Só que não era água mais. Já tinha acontecido o milagre. Aleluia. Sabe, amados, eu quero dizer algo para você. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto significa que Ele fez, que Ele faz e que Ele fará. E sobre a sua vida, eu libero essa porção, a porção do milagre, a porção do novo, a porção da transformação. Aleluia. Aqueles vasos estavam sobre os ombros dele. Tem um significado também: jugo. Acusações, sentenças, situações que nós vivemos, deformações, problemas, marcas que nós carregamos na nossa vida, históricos, situações, traumas, os quais Jesus muda hoje. Então eu declaro sobre a sua vida que está quebrado todo jugo, tudo aquilo que pesa sobre os seus lombos. Aquilo pesava sobre os lombos dele, mas eles caminhavam, eles suportavam aquele peso. Mas aquele peso até então era o milagre de Deus que eles estavam levando. E sobre a sua vida haverá a bênção de Deus, porque o Senhor vai pagar com bênção toda a maldição que você tem vivido, todo histórico negativo, toda situação aterrorizadora na tua vida, toda marca, toda sentença, todo praguejar sobre a tua vida. Deus muda essa marca. Deus muda. O fracassado vai ser vitorioso, o fraco vai ser forte, o derrotado vai ser vencedor. A prostituta vai constituir família. O desempregado vai ter uma vida de sucesso, vai conquistar. O endividado hoje, aleluia, será o próspero de amanhã, porque o milagre de Deus está sobre a nossa vida. Tomai sobre vós o meu jugo, disse o Senhor. Olha aí um dos jugos de Deus, é o jugo da vitória.
O jugo, aleluia, daqueles que obedecem. O jugo daqueles que colocam seus ombros debaixo das potentes mãos de Deus, se humilham debaixo dela, aleluia, e a seu tempo Deus os exalta. Que maravilha, hein? Aqueles homens, aleluia, passaram por uma situação, mas e agora? Agora eles entram lá nos depósitos, e aí eles vão contar, aí eles vão falar, aí o jugo, aleluia, dessa que o Senhor chamou de mulher, que disse ele é Deus, eles vão dizer, essa mulher está certa, esse cara é Deus, porque eu botei água aqui dentro, e sabe o que tem aqui dentro? Aqui dentro tem vinho. Esse cara é Deus. Aleluia. E a Bíblia diz assim, olha, interessante, né? Oh Deus. Este o primeiro de seus sinais miraculosos Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Seus discípulos creram nele. Aleluia. Nem todos aqueles que andam com você acreditam em você. A não ser quando Deus manifesta algo na tua vida. E a pessoa falou, opa, é Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Nós vamos orar agora, amados. E você vai tomar posse dessa palavra. Deus vai mudar essa sentença, esse histórico. Aleluia. Voltando ainda aos servos, depois desse milagre, amados, eles serviram aquele povo, mas eles sabiam o que eles estavam dando para aquele povo. Eles sabiam o que foi que aquele cara falou para o noivo. Você guardou o melhor para depois. Você guardou o melhor para o final da festa. Aleluia. Deus guardou o melhor para você, meu irmão. Aleluia. A glória da segunda casa. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. É um novo tempo do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. E no nome poderoso de Jesus, aleluia, Pai. Você vai caminhar com o milagre do Senhor. Pode ser que você, por um tempo, ainda nem compreenda. Foi difícil para aqueles servos, essa caminhada, foi difícil para eles não cumprir o seu papel de servo, ir lá encher as talhas de água. Mas foi difícil para eles a segunda parte. Aleluia. Mas se você confiar no Senhor, o milagre vai estar sobre os seus ombros. Aleluia. Porque o nosso Deus é o Deus que pode e faz todas as coisas. Feche os seus olhos agora. Fala com Deus. Fala o que é que você tem carregado sobre os seus ombros. Fala para Ele, aleluia, qual tem sido a tua marca, qual tem sido o seu fracasso, qual tem sido o seu dilema. Oh Deus de poder, em nome de Jesus, aleluia, eu profetizo agora sobre os teus servos, meu Pai amado, aleluia, que eles carregam sobre suas vidas a marca da tua glória, o teu milagre, o milagre transformador, aleluia. Por isso eu declaro hoje todo jugo quebrado em nome de Jesus. Jugo de desprezo, jugo de maldade, jugo de destruição, jugo de fragilidade, jugo de morte. Profetizo alegria, profetizo a bênção, profetizo novo, profetizo autoridade, profetizo a vida, a prosperidade, a vitória em nome de Jesus. Profetizo a libertação e a tua glória, meu Pai, se manifestando. Aleluia.
Eu declaro quebrado todo jugo. Aleluia, toda marca, todo peso, em nome de Jesus, tudo aquilo que arrasta o teu coração para um campo de tristeza, em nome de Jesus. Aleluia, as pessoas olharão para a tua vida e te chamarão bem-aventurado. Aleluia, pessoa de sucesso, aleluia, mais que vencedor em Cristo Jesus. Esta será a tua marca, mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, para que a glória de Deus esteja sobre a tua vida. Aleluia, assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, dá um aplauso ao Senhor.